No final da tarde de 29 de abril de 1945, uma multidão reuniu-se na Praça Loreto, em Milão. De umas vigas pendia um corpo com o rosto desfigurado e os pés amarrados, mal reconhecido em meio a pancadas e insultos. Era Benito Mussolini, o homem que prometera devolver à Itália a grandeza imperial e que agora balançava de cabeça para baixo como um troféu de guerra. Depois de 20 anos de domínio absoluto, pactos com Hitler e conquistas violentas, implorou clemência disfarçado de soldado. Não a obteve. Foi executado sem julgamento e exposto como advertência. Mas não foi a morte o mais perturbador, e sim a fúria desencadeada sobre o seu cadáver. Porque aquela multidão despejou o ódio sobre um corpo inerte. Que violências se prolongaram mesmo depois de morto. Para compreender esse final, é preciso remontar às origens do Duce e seguir seu caminho desde a agitação socialista até o ocaso de seu império. Bem-vindo ao Wartime Archive. A marcha rumo ao poder. De volta à Itália em 1909, Mussolini filiou-se ao Partido Socialista e tornou-se diretor do jornal Avanti. Sua prosa incendiária atacava a monarquia, a igreja e os liberais. Apoiava greves operárias e incentivava a violência contra os adversários. Seu estilo, mistura de radicalismo e nacionalismo, deu-lhe notoriedade. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a maioria do partido defendia a neutralidade, mas Mussolini mudou de posição. Escreveu artigos a favor da entrada da Itália no conflito, argumentando que a guerra poderia sacudir a ordem liberal e abrir caminho a uma revolução nacional. Essa traição ideológica custou-lhe a expulsão do partido e deixou-o isolado. No entanto, empresários e nacionalistas viram nele um aliado útil. Forneceram-lhe fundos para fundar Il Popolo d'Italia, um jornal intervencionista, e apoiaram-no como voz capaz de canalizar o descontentamento. Em 1915, Mussolini alistou-se como bersagliere e lutou na frente alpina. Foi ferido pela explosão de um morteiro e passou meses acamado. Essa experiência reforçou a ideia de que a violência e a disciplina podiam transformar a Itália. Enquanto convalescia, planejou o retorno à política. O país estava convulsionado. Inflação, desemprego e agitação social alimentavam o medo de uma revolução. Camponeses ocupavam terras, operários tomavam fábricas e o Estado parecia incapaz de manter a ordem. Mussolini explorou esse caos. Em março de 1919, fundou em Milão os Fasci di Combattimento, um movimento que reunia ex-combatentes desempregados, sindicalistas desiludidos, estudantes nacionalistas e aventureiros. Seu programa era uma mistura de reivindicações radicais, jornada de 8 horas, voto feminino, educação laica, confisco dos bens eclesiásticos e um nacionalismo que pedia recuperar territórios do antigo Império Romano. A verdadeira força dos Fasci era sua milícia de camisas negras. As esquadras fascistas tornaram-se o braço armado do movimento. Formadas por veteranos, delinquentes e jovens exaltados, percorriam o norte da Itália atacando sindicatos, cooperativas e jornais socialistas. Armados de cacetetes, pistolas e óleo de ricino, espancavam vereadores de esquerda, incendiavam sedes partidárias e expulsavam funcionários eleitos. Os grandes proprietários de terra, industriais e a pequena burguesia, temerosos de uma revolução, financiaram esses bandos paramilitares que ofereciam proteção em troca de impunidade. A violência fascista logo passou a ser percebida como garantia de ordem. Em 1921, o movimento transformou-se no Partido Nacional Fascista, com mais de 250 mil membros. As camisas negras adotaram símbolos da Roma antiga. O fascis, um machado envolto por varas como emblema, a saudação romana com o braço estendido e uma estética militar de disciplina e força. O Estado liberal, enfraquecido por greves e divisões internas, não soube deter os fascistas. Em outubro de 1922, Mussolini e seus chefes regionais organizaram a marcha sobre Roma. Colocaram colunas de milicianos ao redor da capital e planejaram tomar ministérios e estações ferroviárias. O primeiro-ministro Luigi Facta quis declarar estado de sítio, mas o rei Vítor Emanuel III recusou. Temia uma guerra civil e desconfiava do exército, cujos generais simpatizavam com o fascismo.
Em 29 de outubro, Mussolini chegou a Roma e apresentou-se ao monarca. Com apenas 35 deputados, mas com o apoio de empresários, da igreja e de amplos setores militares, recebeu o encargo de formar governo. Pouco depois, o parlamento concedeu-lhe poderes extraordinários para restaurar a ordem e reformar a Constituição. Assim começou sua ascensão ao poder. O movimento, que surgira como reação à agitação social, tornou-se partido governante, enquanto as camisas negras continuavam atuando como instrumento de intimidação e violência. Na juventude, Mussolini alternou empregos como professor, jornalista e agitador, sendo preso várias vezes por incitar greves na Suíça e na Áustria. Dirigiu o semanário La Lotta di Classe, no qual denunciava aos patrões e promovia a sindicalização. Sua ruptura com o pacifismo socialista respondia ao desejo de fundir nacionalismo e revolução. Depois da frente, conheceu empresários e militares que o convenceram de que a Itália precisava de um líder forte e influenciaram-no autores como Nietzsche e Sorel, que exaltavam a vontade de poder. O êxito dos Fasci residiu na capacidade de aglutinar ex-combatentes frustrados, artesãos temerosos do socialismo, latifundiários ansiosos por ordem e jovens que buscavam pertencimento por meio de desfiles e símbolos. Essa amálgama transformou Mussolini de agitador em estadista sem renunciar à intimidação. Estado totalitário, censura, medo e culto à personalidade. Recém-instalado no poder, Mussolini prometeu respeitar as instituições e moderar seus seguidores. Nomeou liberais e católicos para o gabinete, buscou o respaldo da igreja e adotou um tom conciliador. Entretanto, por trás dessa fachada trabalhava para desmontar o sistema democrático. Em dezembro de 1923, impulsionou a Lei Acerbo, que concedia à lista mais votada 2/3 das cadeiras no parlamento. Nas eleições de abril de 1924, em meio a intimidações, fraudes e violência, os fascistas obtiveram essa maioria artificial. Meses depois, o deputado socialista Giacomo Matteotti denunciou as irregularidades e os crimes dos esquadrões. Dias mais tarde foi sequestrado e assassinado por homens ligados ao partido. A sociedade ficou horrorizada e a oposição retirou-se do parlamento em protesto. Mussolini resistiu à crise graças ao apoio do rei, do exército e das elites econômicas. Em janeiro de 1925, pronunciou um discurso no qual assumia a responsabilidade pela violência e declarava que o Estado fascista não recuaria. A partir de então, o regime converteu-se numa ditadura aberta. Promulgaram-se leis de defesa do Estado que aboliram a liberdade de imprensa, dissolveram os partidos de oposição e liquidaram a autonomia local. Os prefeitos foram substituídos por podestás, nomeados pelo governo, e o parlamento reduziu-se a um órgão consultivo. Os sindicatos independentes foram trocados por corporações controladas pelo partido. As greves foram suprimidas e introduziu-se uma arbitragem obrigatória favorável aos empresários. A polícia secreta, conhecida como OVRA e dirigida por Arturo Bocchini, foi criada em 1927. Sua missão era vigiar, intimidar e neutralizar qualquer sinal de dissidência. Espionavam conversas em cafés, escutavam telefonemas e recolhiam relatórios de informantes em cada bairro. Milhares de opositores foram presos e confinados em ilhas distantes ou aldeias do sul, onde viviam vigiados e em condições precárias. A repressão seletiva, acompanhada por propaganda maciça, buscava gerar medo e apatia. Mussolini cultivou um culto à personalidade sem precedentes na Itália. Apresentava-se como guia infalível, trabalhador incansável e encarnação da vontade nacional. Sua imagem aparecia em livros escolares, repartições públicas e lares. Cartazes e bustos do Duce preenchiam praças e estradas. A propaganda do regime mostrava-o colhendo trigo, pilotando aviões, nadando no Tibre ou lendo os clássicos romanos. Jornais e rádio repetiam slogans que exaltavam sua sabedoria. Il Duce ha sempre ragione. O Duce sempre tem razão. Credere, obedire, combattere. Crer, obedecer, combater. A juventude foi um de seus alvos preferidos. As crianças eram inscritas nos Balilla a partir dos 6 anos, os adolescentes na Gioventù Italiana del Littorio e as meninas nas Piccole Italiane. Por meio de desfiles, uniformes e exercícios militares, incutia-se a obediência ao líder e ao Estado.
A educação transformou-se em instrumento de doutrinação. Reescreveram-se livros de história para glorificar a Roma antiga e promoveu-se o latim como língua de identidade. O regime também se concentrou na economia e na sociedade. Mussolini aspirava à autarquia, a reduzir a dependência de importações e a aumentar a produção interna. Impulsionou a Batalha do Trigo para que a Itália se tornasse autossuficiente em cereais. Drenou os pântanos pontinos para ganhar terras cultiváveis, elevou tarifas e buscou acordos comerciais favoráveis. Promoveu a Batalha da Lira, uma revalorização da moeda que encareceu as exportações e provocou desemprego. Lançou a Batalha dos Nascimentos, incentivando famílias numerosas por meio de subsídios e isenções. O aborto foi proibido e o uso de anticoncepcionais penalizado. As mulheres foram pressionadas a abandonar o trabalho e dedicar-se à maternidade. O lema Mulheres no Lar repetiu-se em discursos e campanhas. Essas políticas combinavam nacionalismo demográfico e controle social. Embora seus resultados tenham sido limitados, a relação com a Igreja Católica mudou com a assinatura dos Pactos de Latrão em 1929. Esse acordo resolveu a chamada Questão Romana, pendente desde 1870. O Vaticano reconheceu o Estado italiano e recebeu soberania sobre a cidade do Vaticano. A Itália reconheceu o catolicismo como religião de Estado e compensou economicamente a Santa Sé. A popularidade do Duce aumentou entre os católicos. Num plebiscito, mais de 98% respaldou seu governo. No entanto, a harmonia com a Igreja não impediu que o regime interviesse nos assuntos religiosos quando lhe convinha. Promoveram-se cultos de heróis laicos e controlaram-se associações católicas que pudessem competir com as fascistas. Embora Mussolini desprezasse as teorias da raça pura nos anos 20, a partir de 1938, adotou leis raciais inspiradas nas medidas nazistas. Essas disposições excluíram os judeus da educação, da administração pública, da banca, das profissões liberais e dos casamentos mistos. Dezenas de milhares perderam seus empregos e foram marginalizados da vida econômica. Esse alinhamento com a Alemanha nazista fortaleceu a aliança entre os dois regimes, mas traiu milhares de judeus italianos até então leais ao Estado. Em 1940, Mussolini definiu-se como aliado incondicional de Hitler. A propaganda fascista passou a incorporar abertamente a retórica antissemita e a promover a superioridade da raça italiana. O regime reforçou o controle sobre as minorias eslavas no norte e nas regiões recém-anexadas, proibindo o uso de línguas eslavas em escolas e repartições e promovendo a italianização forçada. Enquanto consolidava seu poder, Mussolini mantinha relações com outros movimentos autoritários. Manteve contatos com Franco, na Espanha, com Salazar, em Portugal, e com outros líderes conservadores, apresentando-se como baluarte contra o comunismo e o liberalismo. Dentro da Itália, seu regime dependia cada vez mais da violência. As esquadras fascistas continuavam a aterrorizar a população. A obra vigiava até o último sussurro. O Duce, da sacada do Palazzo Venezia, respondia aos gritos de "Duce! Duce!" com gestos grandiloquentes. A combinação de propaganda, repressão e concessões econômicas cimentou um consenso social relativo. Sob o brilho dos atos multitudinários e das marchas coreografadas, escondia-se um estado policial que eliminava toda dissidência. Em 1926, após vários atentados, as leis fascistíssimas transformaram a Itália em um estado de partido único. Suprimiram-se prefeituras e conselhos provinciais, criou-se um tribunal especial, proibiu-se portar armas e impôs-se a italianização das minorias. A Câmara dos Fasci e das Corporações, inaugurada em 1939, substituiu o parlamento eleito e consolidou o poder por decreto. A propaganda apoiava-se em grandes desfiles, cartazes modernos e transmissões de rádio que glorificavam obras de infraestrutura, muitas financiadas com dívida e trabalho colonial. A delação converteu-se em ferramenta de controle e a censura moldou o panorama cultural. O cinema e a ópera eram vitrines do regime, enquanto muitos intelectuais emigravam. Sonhos imperiais, conquistas e atrocidades da África aos Balcãs. Obter glória militar
e um império colonial foi um dos objetivos centrais de Mussolini. Desde o início do governo, evocou a grandeza de Roma e chamou o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Para cumprir esse sonho, o regime empreendeu guerras de expansão que deixaram um rastro de violência. A primeira cena desenrolou-se na Líbia, colônia italiana desde 1911, mas nunca plenamente pacificada. No final dos anos 20, os fascistas quiseram sufocar a resistência dos povos Senussi na Cirenaica. As forças comandadas por Rodolfo Graziani levaram a cabo uma campanha de terra arrasada. Queimaram colheitas, envenenaram poços e obrigaram metade da população nômade a transferir-se para campos de concentração. Mais de 100 mil líbios foram deslocados e dezenas de milhares morreram de fome, doenças e execuções sumárias. Graziani orgulhava-se de ter subjugado os rebeldes com mão de ferro. Essas brutalidades mal encontraram oposição na metrópole, onde a imprensa apresentava a colonização como empresa civilizadora. O objetivo seguinte foi a Etiópia. Em outubro de 1935, Mussolini ordenou a invasão desse país soberano para vingar a derrota italiana em Adwa, em 1935-896, e expandir o império na África. A guerra foi curta, mas brutal. As tropas italianas tinham clara superioridade material. Aviões, tanques e artilharia pesada, frente a um exército etíope que contava com fuzis antiquados e a coragem de seus soldados. Quando os guerreiros etíopes resistiram, os italianos responderam com terror. Após um atentado contra o vice-rei Graziani, em Addis Abeba, em fevereiro de 1937, as tropas fascistas desencadearam o massacre conhecido como Yekatit 12. Milhares de civis foram assassinados, casas incendiadas e bairros arrasados. Calcula-se que entre 19 e 30 mil etíopes morreram nos dias seguintes. Além dos fuzilamentos em massa, as forças italianas usaram armas químicas proibidas. Entre 1935 e 1936, bombardearam populações e colunas de refugiados com gás mostarda e arsina. Historiadores estimam que a Itália lançou entre 300 e 500 toneladas de gases venenosos, provocando queimaduras, cegueira e mortes lentas. Aproximadamente um terço das baixas etíopes foi causado por essas armas. Enquanto a Europa denunciava o uso de gás, a propaganda fascista justificava-o como resposta firme diante de tribos rebeldes. A Liga das Nações condenou a invasão, mas não aplicou sanções efetivas, e a conquista continuou até que Addis Abeba caiu em 5 de maio de 1936. Mussolini proclamou então o Império da África Oriental Italiana e autoproclamou-se Imperador da Etiópia. Além da África, o Duce interveio na Guerra Civil Espanhola. A partir de 1936, a Itália enviou armas, aviões e cerca de 80 mil soldados em apoio às forças nacionalistas de Francisco Franco. Unidades de camisas negras e do exército regular foram desdobradas na frente de Guadalajara, onde sofreram uma derrota humilhante em março de 1937. A intervenção italiana também incluiu bombardeios sobre cidades. Aviões da aviação legionária atacaram Barcelona e outras localidades republicanas, causando milhares de vítimas civis. O apoio a Franco buscava frear o comunismo e testar novas táticas de guerra aérea. Embora o esforço militar tenha sido custoso, centenas de italianos mortos e dezenas de aviões e tanques perdidos, o Duce considerou a Guerra Espanhola um ensaio para futuras expansões. Depois da Espanha, Mussolini buscou ampliar sua influência nos Balcãs. Em abril de 1939, ocupou a Albânia com pouca resistência, instalando Vítor Emanuel III como rei albanês. Foi o prelúdio de sua aventura mais temerária, a invasão da Grécia em outubro de 1940. O Duce esperava uma vitória rápida que reforçasse seu prestígio diante de Hitler. No entanto, o exército italiano estava mal equipado e mal comandado. As tropas gregas repeliram a ofensiva e contra-atacaram na Albânia. A luta na montanha durante o inverno causou grandes perdas. Dezenas de milhares de italianos morreram, foram feridos ou desapareceram. Só a intervenção alemã, em abril de 1941, permitiu derrotar a Grécia. Envergonhado, mas não escarmentado, Mussolini participou então da ocupação da Iugoslávia, onde as forças italianas cometeram represálias contra civis. Em julho de 1942, na aldeia croata de Podrum,
As camisas negras fuzilaram mais de 90 homens, deportaram quase todos os habitantes e queimaram as casas como retaliação por atividades partidárias. Esse tipo de massacre repetiu-se na Eslovênia e na Dalmácia. Aldeias arrasadas, homens executados, mulheres agredidas e crianças deportadas. Centenas de milhares de eslovenos e croatas foram enviados a campos de internamento. A repressão brutal transformou a população local em aliada dos partisãs e alimentou a guerra de guerrilha que desgastou as tropas italianas até o final da guerra. Na Líbia, na Etiópia, na Espanha, na Grécia e nos Balcãs, o fascismo demonstrou sua natureza agressiva e colonial. As conquistas justificavam-se em nome da honra nacional e do renascimento imperial, mas na prática implicavam deportações, trabalho forçado, uso de armas químicas e extermínio de povos. Mussolini insistia que a Itália devia ocupar o lugar que lhe correspondia entre as potências, e sua retórica ressoava junto à parte da população ávida por prestígio. Os custos humanos e econômicos foram enormes. A guerra permanente erodiu a economia, desgastou o exército e semeou ressentimento nos territórios ocupados. A perseguição a minorias, incluindo a deportação de mais de 7.500 judeus italianos a campos de extermínio, marcou o extremo mais sombrio da política fascista. Enquanto o Duce proferia discursos triunfalistas, o sangue derramado na África e na Europa ensombrecia seu projeto imperial. Guerra Mundial, fracassos militares e desmoronamento do regime. A entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial foi o ponto de inflexão que selou o destino de Mussolini. Em 10 de junho de 1940, quando a França estava à beira do colapso diante da invasão alemã, o Duce anunciou que a Itália se unia ao conflito ao lado do eixo. Seu cálculo era oportunista. Queria obter territórios e prestígios sem assumir grandes riscos. Acreditava que a guerra terminaria logo, com o Reino Unido vencido e a França derrotada. A aposta revelou-se desastrosa. As forças armadas italianas careciam de tanques, aviões e navios modernos. Sua doutrina era antiquada e a logística deficiente. No norte da África, tropas italianas foram varridas por um contingente britânico menor, o que obrigou Hitler a enviar o Afrika Korps sob o comando de Erwin Rommel. No Mediterrâneo, a Regia Marina sofreu perdas diante da Royal Navy. O mito da potência militar italiana desmoronou. A frente dos Balcãs também foi um desastre. Em outubro de 1940, a invasão da Grécia fracassou. As tropas italianas foram detidas e empurradas de volta à Albânia. No fim de 1940 e no início de 1941, o exército grego avançou sobre territórios albaneses ocupados pela Itália. A campanha custou dezenas de milhares de baixas, aproximadamente 13.755 mortos, 50.874 feridos e 25.067 desaparecidos, além de dezenas de milhares de doentes e congelados. O inverno nas montanhas e a resistência grega expuseram a incompetência do comando fascista. Só com a intervenção alemã, em abril de 1941, a Grécia foi derrotada. Mas o prestígio de Mussolini ficou gravemente abalado. As relações com a Alemanha nazista oscilaram entre admiração e tensão. Durante a década de 1930, Mussolini via Hitler como discípulo que imitava seus métodos. Encontraram-se pela primeira vez em 1934, em Veneza. O Duce apresentou-se de gala e tratou seu interlocutor com condescendência. Hitler, ainda inseguro, foi deferente. Após a invasão italiana da Etiópia e a remilitarização da Renânia, as posições inverteram-se. Em maio de 1939, assinaram o Pacto de Aço, um tratado de assistência militar que, na prática, subordinava Roma a Berlim. Desde então, o Duce tornou-se sócio menor, obrigado a seguir a agenda do Reich. A dependência ficou clara na Conferência de Feltre, em julho de 1943. Com Roma sob bombas e os aliados avançando na Sicília, Hitler monologou sobre armas secretas e ignorou as súplicas de Mussolini. Essa humilhação precipitou sua queda. Em 1941, a Itália participou da invasão da União Soviética com o corpo de expedição italiano na Rússia. No auge,
o contingente alcançou 235 mil homens. Mal equipados para o inverno, os soldados italianos sofreram perdas terríveis. O desastre consumou-se durante a ofensiva soviética de 1942 e 1943. Dezenas de milhares morreram, foram feridos ou caíram prisioneiros. Em casa, racionamento, bombardeios e censura alimentaram o descontentamento. A propaganda já não podia ocultar as derrotas. No começo de 1943, a produção industrial desabou e a fome espalhou-se entre as famílias operárias. Greves em Turim e Milão prenunciaram o colapso. O golpe de misericórdia chegou em julho de 1943, com o desembarque aliado na Sicília. As forças italianas se desmoronaram diante da superioridade inimiga e da falta de moral. Em 19 de julho, Roma foi bombardeada e o pânico se espalhou. Em 24 de julho, o Grande Conselho do Fascismo reuniu-se pela primeira vez em quase 20 anos e aprovou a moção de Dino Grande para devolver poderes ao rei. No dia seguinte, Vítor Emanuel III destituiu e mandou prender Mussolini. A notícia desencadeou manifestações de júbilo e a queda simbólica de estátuas do Duce. Semanas depois, comandos alemães liderados por Otto Skorzeny resgataram-no em Campo Imperatore. Após o encontro com Hitler, foi instalado à frente de um estado fantoche no norte, a chamada República Social Italiana. Uma república de marionetes, saló, purgas e resistência. A chamada República Social Italiana, fundada por Mussolini em setembro de 1943, foi um estado artificioso totalmente dependente da Alemanha. Seu território abrangia o norte e parte do centro da Itália, com sede na pequena localidade de Salò, às margens do Lago de Garda. O Duce era formalmente chefe de Estado e de governo, mas os decretos provinham das autoridades nazistas. Rudolf Rahn, embaixador especial de Hitler, e Karl Wolff, comandante da SS na Itália, tomavam as decisões essenciais. Mussolini vivia cercado por escoltas alemãs, com a correspondência controlada e os movimentos restringidos. O regime tentou recompor o antigo partido fascista sob o nome de Partido Fascista Republicano. Proclamou-se fiel aos princípios de 1919, prometendo uma nova revolução social, que nacionalizaria a indústria e confiscaria os bens da burguesia traidora. Na prática, tais proclamas foram propaganda. As grandes empresas continuaram a produzir para a Alemanha e muitos burgueses colaboraram com os nazistas. Um dos atos mais significativos da RSI foi a deportação de judeus. Embora as leis raciais de 1938 já os tivessem excluído da vida pública, o novo regime foi além. Colaborou ativamente com a Gestapo em sua captura e envio a campos de extermínio. Calcula-se que mais de 7.500 judeus foram deportados da Itália republicana, dos quais apenas cerca de 1 milhar sobreviveu. As autoridades de Salò confiscaram propriedades e negócios judaicos. Os detidos foram encarcerados em Fossoli, Bolonha ou Verona, antes de serem transportados para Auschwitz e outros campos. Os poucos que conseguiram ocultar-se dependeram de redes de resistência e do clero católico para sobreviver. Esse episódio mostra a colaboração direta do fascismo italiano no genocídio. O regime também intensificou a repressão contra antigos colegas e dissidentes. O julgamento de Verona, em janeiro de 1944, processou os membros do Grande Conselho que haviam votado contra Mussolini na noite de 25 de julho de 1943. Dos 19 acusados, 6 foram capturados e julgados. Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Giovanni Marinelli, Carlo Pareschi, Luciano Gottardi e Tullio Cianetti. Cianetti foi condenado a 30 anos, mas os outros 5 foram executados. Amarrados a cadeiras, foram fuzilados por um pelotão de camisas negras. A pena capital foi aplicada pelas costas, gesto especialmente humilhante na tradição militar italiana. Eda, filha de Mussolini e esposa de Ciano, viajou à Alemanha com documentos comprometedores para tentar salvá-lo, mas Hitler recusou intervir. O julgamento evidenciou que o Duce antepunha a vingança à lealdade familiar. A guerra civil recrudesceu em 1944 e 1945. Os partisans, organizados em brigadas Garibaldi, Giustizia e Libertà, e outros grupos clandestinos, controlavam cada vez mais território. Sua estrutura era descentralizada
Pequenas células coordenadas por emissários e rádios clandestinos sabotavam linhas férreas, explodiam pontes, atacavam comboios e eliminavam hierarcas fascistas. A população civil simpatizava com eles em muitas regiões, oferecendo alimento e abrigo, embora temesse as represálias. A Guarda Nacional Republicana, criada para substituir a milícia fascista, estava mal treinada e pouco motivada. Frequentemente recorria a unidades da SS ou a brigadas negras para reprimir, com fuzilamentos, torturas e deportações. Campos de trânsito como os de Bolonha e Fossoli encheram-se de presos políticos, judeus e partisãs capturados, depois enviados ao Reich. Nas províncias do norte, instaurou-se um clima de terror. Em Piacenza, Parma e Reggio Emília, brigadas negras penduravam os corpos de partisãs nas praças com cartazes que diziam: "Assim morrem os traidores". Na Toscana, a divisão SS Reichsführer perpetrou o massacre de Sant'Anna di Stazzema. Em 12 de agosto de 1944, executou mais de 500 civis, em sua maioria mulheres, crianças e idosos, e incendiou a aldeia. Embora a atrocidade tenha sido obra dos alemães, a Guarda Nacional Republicana colaborou indicando os suspeitos. Episódios semelhantes ocorreram em Marzabotto, Vinca e outras localidades. A brutalidade da guerra civil atingiu todas as camadas sociais e deixou feridas profundas. O colapso do eixo acelerou-se em abril de 1945. As tropas aliadas lançaram a ofensiva final contra a linha gótica e cruzaram o Vale do Pó. As guarnições nazistas retiravam-se para o norte, enquanto as cidades italianas se sublevavam. Em Milão, Turim e Gênova, os partisãs tomaram edifícios públicos e desarmaram os soldados da RSI. As fábricas paralisaram e o trânsito cessou. Mussolini, isolado no Lago de Garda, tentou negociar sua rendição por meio do arcebispo de Milão e o Defonso Schuster, mas exigia garantias que ninguém estava disposto a conceder. Seu entorno reduzia-se a fanáticos como Alessandro Pavolini e Nicola Bombatti, decididos a resistir. Outros hierarcas buscavam fugir. A Guarda Nacional Republicana desintegrava-se. O Dulce seguia acreditando que uma coluna alemã poderia evacuá-lo rumo à Suíça ou a um reduto alpino onde negociar. Era ilusão. A economia estava em frangalhos. Os salários pagavam-se em bônus sem valor e o mercado negro dominava o cotidiano. A colaboração na deportação de milhares de judeus e a criação de brigadas negras para combater a resistência revelavam o caráter repressivo do regime. Em contraste, mulheres, padres e médicos participaram de redes clandestinas que protegiam desertores e perseguidos. Em abril de 1945, com os aliados cruzando o Pó, as cidades do norte levantaram-se. Milão, Turim e Gênova foram libertadas pelos partisãs. Mussolini, encurralado, tentou negociar sua rendição sem sucesso, enquanto seus colaboradores fugiam com ouro e documentos. Últimos dias. Fuga, acerto de contas e o cadáver na praça. Com os aliados avançando pelo sul e os partisãs dominando as cidades do norte, Mussolini decidiu fugir. Em 18 de abril de 1945, abandonou Gargnano e deslocou-se a Milão, onde se reuniu com líderes antifascistas sem chegar a acordos. Em 25 de abril, compreendendo que tudo estava perdido, anunciou a seus ministros que cada um deveria salvar-se como pudesse. Nesse mesmo dia, a rádio do Comitê de Libertação Nacional convocou a insurreição geral. Partisãs e trabalhadores tomaram estações, ocuparam quartéis e capturaram membros da Guarda Nacional Republicana. Mussolini disfarçou-se de oficial da Luftwaffe, com sobretudo e capacete, e juntou-se a um comboio alemão que tentava alcançar a fronteira suíça. Acompanhavam-no sua amante, Clara Petacci, seu irmão Marcelo e um pequeno grupo de hierarcas. Transportavam também documentos e malas com ouro. A coluna, composta por caminhões, carros e um veículo blindado, avançava pela margem do Lago de Como. Na manhã de 27 de abril, perto do povoado de Dongo, na margem ocidental do lago, a coluna foi detida por uma barricada improvisada da Brigada Garibaldi. O comandante partisã Pierluigi Bellini delle Stelle, conhecido como Pedro, negociou com o oficial alemão Fritz Schallmayer.
Após tensa conversa, os alemães aceitaram prosseguir a marcha em troca de entregar os italianos. Os fascistas foram feitos prisioneiros. Mussolini tentou ocultar-se em um caminhão entre soldados alemães, com o capacete calado até as orelhas. Urbano Lázaro, partizan da brigada, reconheceu. O rosto abatido do ex-ditador era inconfundível. Quando o obrigaram a descer, identificou-se com nome falso, mas foi descoberto e rendeu-se sem resistência. Algumas testemunhas asseguram que tentou negociar sua entrega aos aliados para evitar represálias. Foi transferido primeiro para Dongo e depois para uma casa de campo próxima para impedir resgates. Na noite do dia 27, os líderes da resistência em Milão debateram o que fazer com o prisioneiro. Os comunistas pediam executá-lo sem demora. Outros preferiam entregá-lo a um tribunal. Temia-se que os aliados tentassem resgatá-lo e o transformassem em mártir. Finalmente, decidiu-se aplicar-lhe justiça sumária. Walter Audísio, conhecido como o Colonelo Valério, foi designado para executar a sentença. Na manhã de 28 de abril, Audísio, acompanhado por Aldo Lampredi e outros partisãs, conduziu Mussolini e Clara Petacci até Giulino de Mezzegra. Pararam diante da Vila Belmonte, uma casa com um pequeno jardim cercado por um muro e uma grade de ferro. Mussolini e Petacci foram ordenados a descer e colocar-se junto ao muro. Audísio leu uma breve declaração em nome do Comitê de Libertação Nacional, que o condenava pela opressão do povo italiano e pela guerra. A arma de Audísio enguiçou e ele precisou trocar sua submetralhadora por outra. Segundo alguns relatos, Mussolini abriu o sobretudo e disse: "Atire no meu peito." Audísio atirou primeiro em Clara Petacci e depois em Mussolini. Os corpos caíram ao chão. O Duce foi executado com um tiro na cabeça. Eram 4h10 da tarde. Nesse mesmo dia, em Dongo, outros 15 hierarcas fascistas foram executados, entre eles Alessandro Pavolini e Nicola Bombatti. Os cadáveres de Mussolini e Petacci foram carregados em um caminhão, junto com os dos demais executados e levados a Milão. Ao amanhecer de 29 de abril, chegaram à Praça Loreto, onde no ano anterior os fascistas haviam pendurado os corpos de 15 partisãs. Os corpos foram jogados no chão diante de um posto de gasolina. Em poucos minutos, uma multidão de milaneses se congregou. Homens, mulheres e jovens, muitos deles vítimas da repressão fascista, libertaram sua raiva contida. Pisotearam os corpos, cuspiram, arremessaram pedras e golpes. Uma mulher idosa esvaziou um revólver sobre o cadáver de Mussolini, enquanto gritava os nomes dos filhos mortos na guerra. Para evitar que os corpos fossem destroçados, os partisãs decidiram pendurá-los de cabeça para baixo em uma viga metálica. As fotografias daquele momento mostravam o Duce com o rosto tumefeito e os olhos abertos, ao lado de Clara Petacci e outros líderes fascistas. A cena tornou-se uma imagem icônica da derrota do fascismo. Depois do espetáculo, os cadáveres foram levados ao Instituto de Medicina Legal para autópsia. Certificou-se que Mussolini fora atingido por múltiplos disparos, 4 deles mortais, perto do coração. Foi enterrado em uma sepultura sem nome no cemitério de Musocco, nos arredores de Milão. Em abril de 1946, um grupo de neofascistas liderados por Domenico Lecchisi roubou o corpo do Duce de sua tumba. Durante meses, a polícia procurou os restos sem sucesso. Finalmente recuperou-os em agosto e ocultou-os no mosteiro capuchinho de Cerro Maggiore durante 11 anos. Em 1957, o governo permitiu à família Mussolini enterrá-lo na cripta de Predápio, sua terra natal. Desde então, sua tumba converteu-se em lugar de peregrinação para admiradores e curiosos. Todo 28 de abril, grupos neofascistas reúnem-se ali para prestar homenagem ao homem que arrastou a Itália a uma guerra desastrosa e terminou pendurado como troféu. O final de Mussolini teve repercussões além da Itália. Ao saber das notícias, Adolf Hitler compreendeu que não deveria ser capturado. Em 30 de abril, o Führer suicidou-se em seu bunker em Berlim, junto com Eva Braun. A brutalidade do ajusticiamento comoveu o mundo. Alguns viram nele justiça, outros vingança. Para essa Itália, o corpo pendurado na praça simbolizava a libertação de um pesadelo de 2 décadas. As feridas deixadas pelo fascismo demorariam a cicatrizar e sua sombra continuaria a influenciar a política italiana. A tumba em Predápio e as manifestações de simpatizantes mostram que a figura de Mussolini segue gerando divisão e debate histórico.